Fala galera, professor Rones na área em mais uma videoaula, hoje falando sobre cheque. Então pessoal, se você quiser acompanhar essa aula, você pode estar consultando aí o seu livro na página 22, capítulo 3. Lá você vai ter toda a sua parte teórica, onde você vai poder ler pausadamente. Mas faz assim, você consulta o seu livro depois. Agora vamos ficar na nossa videoaula. Atenção, vamos seguir aqui. Vou adiantar algumas coisas e outras eu vou dar uma breve explanação. O que temos para hoje, pessoal? Hoje a gente vai aprender o que é o cheque, né, um documento da área financeira, como o mesmo é utilizado para pagamentos de débitos, quais são os tipos de cheques e como transferir a titularidade de um cheque para outra pessoa. Ou seja, eu sou o titular do cheque e eu quero transferir esse cheque para outra pessoa. Como é que eu faço? A gente vai aprender aqui. Bem, esse aí é o cheque, pessoal, né? O formato de um cheque. Na parte superior, a gente vai ter algumas informações do correntista, proprietário do cheque, né? Como agência, conta, número do cheque, que são as informações principais. E em seguida a gente vai ter os campos para preenchimento, que a gente vai aprender aqui. Uma observação, o cheque, pessoal, ele é também conhecido como ordem de pagamento à vista. Isso porque ele é um documento para efetivar pagamentos de forma quase que automática, ou seja, à vista. Só que algumas pessoas utilizam o cheque na forma de pré-datado, ou seja, com a data prévia para pagamento. Isso apesar de ser muito comum, não é a maneira correta de se fazer ou se preencher um cheque, tá? De forma pré-datada. A via de regra é à vista mesmo. Então vamos aqui para frente. Então como é que a gente preenche? Primeiro campo, pessoal, a gente vai colocar aí, número 1, né, onde tem número 1, o valor do cheque. Então você vai colocar ali o valor do cheque, né, com centavos inclusive, tá? R$100,00, se for R$100,00, R$100,00 e alguns centavos, aí você vai colocando. Lembrar de colocar esse valor entre hashtags ou jogos da velha no início e no final, para que não haja nenhum tipo de rasura. Um terceiro chegue e modifique o valor. É para isso que serve as hashtags. Em seguida, você vai colocar o valor por extenso, né? Utilizando ali tanto o campo 2 como o campo 3. Os espaços em branco que você não preencher, você vai eliminar com um traço, pelo mesmo motivo. A pessoa não chegue e preencha ali com um valor extra que não deveria ter. O quarto campo, você vai colocar o nome do beneficiário, ou seja, o seu credor, a pessoa que você está devendo. No quinto campo, você vai colocar o local onde está sendo preenchido o cheque, o dia, o mês e o ano. E logo abaixo, na última linha, no campo 6, na verdade você só vai assinar o cheque, porque as informações com o seu nome e o seu CEP já constam impresso no documento. Então, se você quiser praticar, para agora esse vídeo, vai para a página 86 e pratica aí utilizando qualquer valor e com o nome do beneficiário que você achar melhor. Beleza? Vamos seguir. Esse cheque, pessoal, que consta o nome do beneficiário, a gente vai chamar de cheque nominal. Então, o cheque nominal é aquele que vem expresso o nome do seu credor, ou seja, do beneficiário. Uma observação, esse cheque ele não pode ser depositado na conta de terceiros, com apenas uma exceção, que é a que a gente vai ver agora. A exceção, pessoal, é quando você faz a transferência de beneficiário ou de titular do cheque. Para isso, você vai pegar as costas do cheque, como você está vendo aí, assinar atrás e colocar o nome do novo beneficiário. Dessa forma, você vai entregar esse cheque para o novo beneficiário. Se ele quiser descontar, ele vai ter que ir a uma agência, né, do banco, levar a identidade e lá ele vai conseguir receber o seu pagamento. Lembrando que a transferência de titularidade é conhecida também como
endosso ou endossar. O que é endossar? É colocar nas costas, tá? Endossar significa isso, é colocar nas costas. Então, o processo é bem simples. Você assina, coloca o nome do novo beneficiário e pronto. Pode ser feito isso até 3 vezes. O próximo cheque que a gente vai aprender é o cheque ao portador. Cheque ao portador é aquele que não consta o nome do beneficiário, como vocês podem ver. Tem um valor por extenso, mas não tem o nome do beneficiário. Então, de quem é o cheque? O cheque, a gente costuma dizer, é de quem o porta, ou seja, de quem está com a posse dele. Se o cheque não tem o nome de ninguém, está preenchido, assinado, o cheque é meu. A partir do momento que eu preencho um cheque, não coloco o nome de ninguém e entrego para essa pessoa, o cheque é dessa pessoa que eu estou entregando, até que ela entregue para outra pessoa. Então aqui veja que não precisa nem fazer um endosso, mesmo porque não existe um titular do cheque, não existe um credor desse cheque. Beleza? Vamos para frente. Outra observação, o valor máximo de um cheque ao portador é de R$ 99,99. Algumas literaturas vão dizer 100, mas a via de regra é R$ 99,99. Cheque cruzado. O cheque cruzado, pessoal, é um procedimento de passar 2 linhas oblíquas no canto do cheque para dizer que esse cheque ele não pode ser endossado. Ou seja, uma vez que eu coloco essas 2 linhas oblíquas, eu não posso transferir esse cheque para outra pessoa. Eu não posso fazer o chamado endosso, que é assinar nas costas do cheque e colocar um novo beneficiário. Não posso fazer isso quando eu tenho essas 2 linhas. O último e derradeiro cheque é o administrativo. O cheque administrativo é aquele que é emitido pelo banco a pedido do titular ou correntista. Então, o titular, o correntista, ele entra em contato com o banco para a emissão de um cheque para um terceiro. Essas informações, desse terceiro, ele deve ser dadas pelo próprio correntista, tá bom? Bem, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula, mas antes eu gostaria que vocês respondessem essas 3 perguntinhas. Para quem não pôde participar da nossa aula, eu peço que copie essas 3 perguntas e me envie ou no meu WhatsApp privado ou por e-mail, o que você achar mais fácil, tá? A primeira pergunta diz o seguinte: existe nessa aula alguma palavra que não fazia parte do seu vocabulário? Você vai lá e coloca quais palavras não faziam parte do seu vocabulário antes dessa aula. Segunda pergunta: qual a maneira mais simples de dizer que um cheque não pode ser endossado? Você vai lá e responde. Como se chama o processo de transferir a titularidade de cheque a terceiros? Ou seja, eu sou titular de um cheque, eu quero transferir para outra pessoa. Como é que se chama esse processo? Bem, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, pessoal, eu peço que vocês curtam, compartilhem e se vocês se agregou para vocês essas informações, comenta lá embaixo. Lembrando que a nossa próxima aula nós veremos códigos de retorno do cheque, o chamado CCF, Código de Cheque Sem Fundo. Então, ficamos para a próxima aula e até a próxima.